Continuando, então, voltou aqui a questão 40 da temática 2 ainda, né? Então, conforme o decreto 10.534, que é a Política Nacional de Inovação, a Política Nacional de Inovação consiste exceto, incorreto, né? No estabelecimento dos princípios, dos eixos, dos objetivos e das diretrizes de longo prazo que nortearão as estratégias, os programas e as ações do governo federal, que visam ao incentivo, à inovação, à pesquisa e ao desenvolvimento do setor produtivo, a promover o aumento da produtividade e da competitividade da economia brasileira. Parece estar coerente. Na instituição do referencial para identificar, priorizar e alinhar as iniciativas e as políticas de fomento à inovação do governo federal e para orientar a formulação de medidas novas de fomento e de apoio à inovação. A Política Nacional de Inovação consiste na instituição do referencial para identificar, priorizar e alinhar as iniciativas e as políticas de fomento à inovação do governo federal e para orientar a formulação de medidas novas de fomento e de apoio à inovação. Parece coerente. Na estruturação de governança interministerial, particular, orientar, priorizar e acompanhar a ação governamental no fomento e no apoio à inovação. Aqui eu estou com meio em nuvem fomento à inovação do governo federal. Vai inovar apenas o governo federal ou está querendo dizer as inovações que o governo federal vai propor? Se for assim, beleza. Agora, se for outra opção, não. Na estrutura da governança interministerial para articular, orientar, priorizar e acompanhar a ação governamental no fomento e no apoio à inovação. Interministerial, interministérios, faz sentido, né? Tá coerente. No arcabouço jurídico de proteção à inovação, processo gerenciado pelo alto escalão governamental e destinado a garantir que o inventor receba todos os valores ajustados quando do licenciamento e concessão da propriedade intelectual. Política Nacional de Inovação. Eu sei que tinha lá alguma coisa relacionada a esse negócio de patente, né? Proteger o inventor, mas não estou lembrando direito. Pode ser. No estabelecimento de diretrizes para monitorar e avaliar as políticas, os programas e as ações de fomento e de apoio do governo federal à inovação. Esse aqui está mais certo, tá? Parece que está parecendo a C, só que isso correta, né? Porque a B, na verdade, está falando isso aqui, né? Na instituição do referencial para identificar, priorizar e alinhar as iniciativas e as políticas de fomento à inovação do governo federal e para orientar a formulação de medidas novas de fomento e de apoio à inovação. Vai ser essa ou a D aqui do arcabouço, né? Mas eu iria na B, 40B. É a D, na verdade. Então, essa aqui está correta, beleza, faz sentido. A B, eu pensei que esse negócio aqui estava incorreto. Uma das metas é indicar as prioridades no âmbito da ciência, tecnologia e inovação, uma vez que, por exemplo, os recursos são limitados. Eu vou até pegar essa legislação, porque pode ser que a pessoa copiou ali errado na hora de fazer a questão, né? Porque do jeito que está escrito, está parecendo outra coisa, né? No estabelecimento aqui, na instituição do referencial para identificar, priorizar e alinhar as iniciativas políticas de fomento à inovação do governo federal. É isso mesmo, inovar o governo federal. E para orientar a formulação de medidas novas de fomento e de apoio à inovação. Na estruturação do governo interministerial particular, orientar, priorizar e acompanhar a ação governamental no fomento de apoio à inovação. E no estabelecimento de diretrizes para monitorar e avaliar as políticas, programas e ações de fomento e apoio ao governo federal, de apoio do governo federal à inovação. Não tem incluso a letra D que a gente tinha falado, né? Que é o arcabouço jurídico aqui. Eu lembro que tinha alguma coisa do tipo que o inventor, como é que ele chama aqui? É inventor mesmo. Licença, patente, que é estímulo à internacionalização do conhecimento de patente, simplificação do processo de pedido e concessão de patente e incentivos ao pedido de patente. Não tem nada do inventor aqui, né? Eu acho que deve ter visto em uma das outras legislações que trata desse tema aqui, né? De política, ciência, tecnologia e inovação.
Eu escolhi essa alternativa como incorreta porque pensei que as iniciativas seriam do governo federal para os demais entes e não ao governo federal. Essa é a alternativa incorreta e eu não a escolhi porque achei que havia estudado algo a respeito da proteção do inventor. Talvez tenha sido em outra legislação que trata dessa temática, desse tópico dentro da temática 2 do conteúdo programático. Agora sim, começando temática 3, caracterização da paisagem do meio rural. Os processos pedogenéticos que atuaram durante a formação de determinado solo deixam suas marcas estampadas na morfologia do perfil desse solo. É justamente a partir da descrição e interpretação desses atributos morfológicos que os sistemas de classificação do solo são construídos e utilizados. Sobre os atributos morfológicos empregados na descrição e classificação do solo, na alternativa incorreta. Senão você vai cobrar um negócio bem nível de agrônomo. A textura do solo representa a distribuição de partículas minerais por tamanho, enquadrada nas frações argila, silício e areia, refletindo o grau de desenvolvimento do solo, a influência do material de origem e a migração interna de partículas no perfil do solo. Parece coerente. A cor do solo se deve à ação de agentes pigmentantes, como matéria orgânica e óxidos de ferro, sendo a sua avaliação padronizada a partir do uso de cartas de cores de Munsell, que indica a composição das cores quanto aos componentes vermelho, verde e azul, como no sistema RGB. Parece coerente. A descrição da estrutura do solo considera a presença ou não de agregados e descreve os agregados, quando presentes, quanto a sua forma, tamanho e grau. O que é agregados? A descrição da consistência do solo, eu não sei o que é agregado nesse contexto. A descrição da consistência do solo no campo envolve a avaliação de diferentes condições de umidade para a avaliação da tenicidade, friabilidade, plasticidade e pegajosidade, sendo fortemente influenciado pela textura do solo. Parece coerente. Devido à elevada atividade da fração orgânica, as características do solo passam a ser dominadas pela influência do material orgânico já a partir de teores não muito elevados de carbono orgânico, adotando-se o teor de 8% para a definição de material orgânico. Não faço ideia, mas parece coerente. Eu iria então com essa alternativa C aqui mesmo, né? C, mas muito fora da casinha. Ficou uma questão muito específica. Eu acho muito difícil eles cobrarem uma questão tão específica. Talvez uma, né? Uma questão só, tudo bem. Mas eles não vão manter essa especificidade toda. Letra B, né? Letra B, a cor do solo. A tá correto, pois a textura do solo representa a distribuição das partículas, beleza. A letra B está errada, pois a cor do solo é descrita como o uso da carta de cores de Munsell, que identifica as cores pela matiz, a cor no espectro eletromagnético, no caso do solo, principalmente amarelo e vermelho, pelo valor, tonalidade da cor, ou seja, a escala de cinza do branco, maior valor, ao preto, menor valor, e pelo croma, saturação ou proporção entre cor e cinza. Meu Deus do céu. Pensa uma questão específica desse jeito, num corpus como esse? Essa é a alternativa incorreta e eu a escolhi porque parecia coerente. Todavia, não tenho conhecimento sobre o que está sendo. Todavia, o meu conhecimento sobre o tema da questão é muito básico e dessa alternativa é nulo. A alternativa C está correta, pois a estrutura do solo é avaliada quanto à presença de agregados e quanto às suas características.
Solos que não possuem agregado exibem estrutura pética, como a estrutura tipo grão simples, solos arenosos, e a estrutura maciça, horizonte C. Já nos solos que exibem pedalidade ou agregação, a estrutura é descrita a partir da forma, do tamanho e do grau de estabilidade dos agregados. Então vamos perguntar aqui para o nosso amigo o que é esse agregado. O que são esses agregados? Solo refere-se à maneira como as partículas do solo, areia, silício e argila são organizadas e agrupadas. Igual a introdução, né? Os agregados são aglomerações dessas partículas do solo que se mantêm unidas no meio de substâncias orgânicas e inorgânicas. A estrutura do solo é um fator crucial que afeta a aeração, a infiltração da água, a retenção da umidade, a resistência à erosão e o desenvolvimento de raiz das plantas. Descrição dos agregados no solo. Quando se fala em descrever a estrutura do solo considerando os agregados, diversos aspectos são avaliados. Presença ou ausência de agregado. Presença indica que as partículas do solo estão unidas formando agregados. A ausência indica que as partículas do solo estão separadas e soltas. Forma dos agregados: granulares, blocos, placares, prismáticos e lamilar. Tamanho dos agregados: muito pequeno, pequeno, médio e grande. Grau de agregação: fortemente agregado, moderadamente, fracamente, sem agregados. Importância dos agregados na estrutura do solo, já foi falado. Mas o que são os agregados? Ah, são as partículas, então. Ah, igual ele fala aqui, deixa eu ver se ele, acho que ele falou isso no enunciado, né? Ah, não, falou não. Ah, foi aqui que ele falou: texto do solo representa a distribuição de partículas minerais por tamanho, enquadrado nas frações de argila, silício e areia, repetindo o grau de desenvolvimento do solo, a influência do material de origem e a migração interna da partícula de solo. Então, como a A está certa, né, a, a C também tinha que estar correta, né? Continuando. Sobre o Sistema Brasileiro de Classificação do Solo, a alternativa correta. Nossa, muito específico. O nível taxonômico mais elevado no Sistema Brasileiro de Classificação do Solo corresponde ao grande grupo que reúne solos similares a partir do predomínio dos mesmos processos de formação, sendo 13 ao todo. Pode ser, né? Parece coerente, mas não sei nada a respeito. Os horizontes superficiais, pela influência direta que sofre da matéria orgânica dos organismos, não são empregados na classificação do solo, que utiliza os orientes superficiais para melhor representar a expressão dos solos pedogenéticos. Olha, parece estar coerente. É a classificação, né? Não vou usar só a parte superficial ali, né, que sofre muito com os intempéries, né? Agora, eu não sei se eles não são empregados, né? Não sei se não são empregados ou se são empregados com algum critério. O horizonte B textural é definido a partir da presença de gradiente textural, definido como a relação entre o teor de argila no horizonte A pelo teor de argila no horizonte B, de forma que valores inferiores a 1 indicam enriquecimento em argila nos horizontes superficiais. Muito, mas muito específico. Não sei, não sei, nem sei se parece coerente. Os espodossolos são definidos a partir do horizonte diagnóstico B espódico, que tem sua formação associada ao processo de hidromorfismo e calcificação. Os câmbio-solo comumente ocorrem em condições de relevo mais declivoso, onde as taxas mais elevadas de erosão limitam o desenvolvimento do perfil do solo, e não evidencia a ação preponderante de nenhum processo pedogenético, sendo identificado pela presença de horizonte B incipiente. Rapaz, boa pergunta.
Olha, como ele quer a correta. Ah, eu fiquei em dúvida sobre o nível taxonômico mais elevado. A B, eu fiquei em dúvida se são ou não são empregados. Porque a matéria orgânica e organismo vai estar presente tanto nos subsuperficiais, então não vai. Não está correto aquilo ali. O horizonte B textural é definido a partir da presença de gradiente textural, definido como a relação. Então, o gradiente textural é definido como a relação entre o teor de argila no horizonte A pelo teor de argila no horizonte B, de forma que valores inferiores a 1 indicam enriquecimento em argila nos horizontes subsuperficiais. Não parece muito coerente, não. Os espodossolos são definidos a partir do horizonte diagnóstico B espódico, que tem sua formação associada aos processos de hidromorfismo e calcificação. Os câmbios solos comumente ocorrem em condições de relevo mais declivoso, onde as taxas. Acho que é a letra D. Demora muito nessa questão já. Tá louco. Mas, cara, me bota uma questão de agrônomo assim, velho. É aí, é o câmbio solo. A avaliação da aptidão agrícola das terras é um importante instrumento de planejamento territorial, permitindo compatibilizar a necessidade das culturas agrícolas com a oferta de recursos ambientais, de modo a garantir o uso do solo de acordo com as suas potencialidades. Sob o sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras, julga os itens. O sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras considera os níveis de manejo, o primitivo e o desenvolvido. Nível de manejo, não. Primitivo e desenvolvido, acho que não. A aptidão agrícola das terras é avaliada quanto à deficiência, fertilidade do solo, deficiência hídrica, excesso de água, suscetibilidade de erosão e viabilidade de mecanização. Não, aptidão agrícola é para o tipo de cultura, né? Uma limitação do sistema de avaliação da aptidão agrícola das terras é a consideração exclusivamente dos fatores ligados ao solo, considerando a influência do clima, da vegetação e do relevo na potencialidade agrícola das terras. Não, não ocorre isso. Não tem, ele leva em consideração. A inclusão de diferentes níveis de manejo no sistema de avaliação da aptidão agrícola permite que uma mesma deficiência seja mais ou menos limitada dependendo do tipo de manejo adotado. O sistema pode ser, não sei. O sistema de avaliação da aptidão agrícola é estruturado em grupos, subgrupos e classe de aptidão, que indicam a aptidão agrícola das terras, boa, regular, restrita ou inapta, para diferentes níveis de manejo e tipo de exploração das terras. Lavouras, pastagem, silvicultura e área de preservação. Se for para chutar, eu iria na E mesmo, 4 e 5. D, 2, 4, 5. A 2 também tá certo. Então vamos ver aqui. Não é em primitivo e desenvolvido. É o nível, acho que é mecânico, alguma coisa assim. A aptidão das terras é avaliada quanto deficiente de fertilidade do solo, deficiência hídrica, excesso de água, suscetibilidade de erosão e viabilidade de mecanização. Será que é somente isso? Uma limitação do sistema de avaliação da aptidão agrícola? Pelo contrário, leva em consideração essas variáveis, sim. A inclusão de diferentes tipos de manejo faz sentido, mas não tenho certeza. Faz sentido, mas não tenho certeza.
Essa é a alternativa que escolhi, porque fiquei com menos dúvida nessas duas alternativas. Essa é a alternativa correta e eu não a escolhi porque fiquei em dúvida em relação se era apenas aquilo que se afirma na 2. Os fungos são os principais patógenos de plantas, provocando danos severos às lavouras e prejuízo à produção agrícola. Sobre os fungos patogênicos e as doenças causadas por esses organismos, assinala a alternativa incorreta. O dumping off é uma doença causada por diversos patógenos, como Rhizoctona, Fusarium, Sclerotinia, dentre outros, sendo favorecido por condições de elevada umidade e temperaturas mais baixas. Olha, fungo gosta de elevada umidade e temperatura alta, né? A ferrugem é a principal doença do cafeeiro, causada pelo fungo Emilia vastatrix, tendo como sintoma a presença de manchas cloríticas nas folhas, com formação de massas pulverulentas amareladas na sua face interior. O brusônio, causado pelo fungo Pyricularia grisea, é a principal doença que acomete a cultura do arroz, principalmente nas lavouras irrigadas por inundação, apesar dos danos causados serem limitados a lesões foliares e desfolha, não afetando os grãos. Os míldios são as doenças causadas por patógenos que não correspondem a fungo verdadeiro, provocando dano severo quando as condições ambientais são favoráveis, com elevada umidade, molhamento foliar e temperaturas amenas. Se eu considerar essa aqui correta, a tem que estar correta também. A gomose é uma das principais doenças fúngicas dos citros no Brasil, causada por diversas espécies de Phytophthora sp, que provocam podridão das raízes e tronco, com exudação de goma por ferimentos, sendo que a presença do patógeno nos vasos condutores também leva ao desenvolvimento de sintomas como amarelamento das folhas e, consequentemente, elas murcham. Rapaz, vou te falar, eu não sei de onde esse professor tirou essas questões, não. Dumping off não tem nome de doença, velho. E os nomes das outras doenças aqui, pra mim, tem tudo nome de parasita e não de fungo. É, vamos na letra D pra ver o que acontece, porque Deus é mais. Aqui os caras apelaram, hein? Essa questão aqui é pra engenheiro agrônomo mesmo. É a C. O brusone, causado pelo fungo Pyricularia grisea, é a principal doença que comete a cultura do arroz, principalmente nas lavouras irrigadas por inundação. Apesar dos danos causados serem limitados a lesões foliares e desfolhas, não afetando os grãos. Ele queria incorreta? Incorreta, né? Essa é a alternativa incorreta e eu não a escolhi porque o nome tinha. É, que eu tive que chutar. Não tem muita coisa. Eu escolhi essa alternativa como chute. Mas ela está correta, né? Vamos ver a explicação aqui. A alternativa A está correta, pois o dumping off pode ser causado por diversos patógenos. A doença provoca apodrecimento das raízes da região do coleto de plantas novas, mudas e plântulas, sendo favorecido por condições de umidade elevada e temperaturas mais baixas, que retardam a germinação e emergência. A alternativa B está correta, pois a ferrugem do cafeeiro, causada pelo fungo Emilia vastatrix, é a principal. Pude lembrar do Sporotrix, né? É a principal doença que acomete animais, acomete o cafeeiro em todas as regiões produtoras. A alternativa dele está errada, pois a brusone é a principal doença da cultura, ocorrendo desde a fase da planta até a maturação dos grãos e atingindo todas as partes da planta. Meu Deus, veja a especificidade. As lesões foliares têm formato elíptico alongado, com bordas amarronzadas mais escuras e centro acinzentado mais claro. Meu Deus.
A alternativa desse é correta, pois os mites são doenças provocadas por homicetos. Pertencem ao reino cromista, não ao reino fungi. Condições de alta umidade, com molhamento familiar e temperatura ambiente favorecem o rápido progresso da doença, que pode provocar danos severos em pouco tempo, sendo característico o crescimento micelial na face inferior das folhas. Micélio é fungo, né? A alternativa A está correta, pois a gomose é a principal doença fúngica dos citros no Brasil. Rapaz, o cara apelou, hein? 45. Dadas as informações sobre pragas quarentenárias, agora sim, conforme as instruções normativas 38 e 39 de outubro de 2018, avalie as seguintes informativas e assinale a opção que identifica corretamente as associações entre o agente patogênico, praga e a cultura afetada, bem como a distribuição geográfica de sua ocorrência. Mas aí já pelou, hein? O Candidus liberibacter, causador do Green ou Huanglongbing. Green tem alguma coisa a ver com verde, né? Afeta a cultura de sítios em estados como São Paulo, Minas Gerais, Pará, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina. O que com isso se associa? Ah, não, é só as que estão certas. A Pseudocercospora fijiensis, agente causado da cigatoca negra, apresenta distribuição restrita somente aos estados do Acre, Bahia, Espírito Santo e São Paulo, afetando a cultura bananeira e algumas espécies de helicônia. O Anthomos tomentosus, conhecido como bicudo da acerola, é considerado uma praga quarentenária ausente. A praga Sternocetus mangifera, também conhecida como broca de mangueira, afeta a cultura de mangas e está presente no estado do Rio de Janeiro. Rapaz, eu vou selecionar todas porque eu não tenho a mínima ideia. Nem pra chutar. Nossa, os caras estão tipo. Gabarito B. 1 e 4 apenas está correto. Está errado porque a cigutaca negra afeta culturas de bananeira. Aqui ele falou que afeta o quê? E algumas espécies de helicônia. No entanto, a distribuição não é restrita apenas aos estados mencionados. A psigotaca negra está presente nos quase todos os estados. A afirmação está errada. O Antomonas tomentos não é uma praga quarentenária ausente. Na verdade, trata-se de uma praga quarentenária presente nos estados de Amapá e Roraima. A afirmativa está correta. A broca da mangueira é considerada uma praga quarentenária e sua presença no Brasil é restrita ao estado do Rio de Janeiro. Ok. É isso aí. Rapaz, isso aqui não tem condição. Específica essa questão. Qual das seguintes afirmações melhor distingue uma praga quarentenária de uma praga não quarentenária regulamentada? Não, isso aqui até pode ser. Ambas pragas são consideradas de igual importância econômica para as áreas em risco, diferenciando-se apenas pelo tipo de cultivo afetado? Não. Pragas quarentenárias são aquelas cuja presença é amplamente distribuída e aceita dentro dos limites específicos de tolerância estabelecidos pela parte contratante importadora. Não. Pragas não quarentenárias são aquelas cuja erradicação é sempre buscada, independente do impacto econômico conhecido ou previsto para a área em perigo. Não. Pragas quarentenárias são de importância econômica potencial para uma área em perigo, podendo ser caracterizadas pela sua ausência ou, quando presentes, não se encontrando amplamente distribuídas sob controle oficial, enquanto que as não quarentenárias têm presença regulamentada devido à repercussão economicamente inaceitável em plantas para plantio. Não. A distinção reside exclusivamente nas medidas fitossanitárias aplicáveis, sendo as primeiras sujeitas a controle em qualquer via de ingresso e a segunda apenas em plantas para plantio. Não faço ideia, ficou confuso, hein? Melhor distingue a diferença. Se fosse de igual importância, não teria diferenciação.
As quarentenárias, não. As quarentenárias. Quarentenária, para mim, é as que não são aceitas, né? Não quarentenárias. Isso aqui para mim seria não quarentenário. Essa é a definição de não quarentenárias. São aquelas cujas erradicações, a não quarentenárias, a erradicação é sempre buscada, dependente do impacto econômico conhecido ou previsto para a área em risco. Isso é a quarentenária. Pragas quarentenárias são de importância econômica potencial para uma área em perigo, podendo ser caracterizadas pela sua ausência, ou, quando presente, não se encontrando amplamente distribuídos sob controle oficial. Tudo bem. Enquanto as PNQR têm apenas regulamentada devido a repercussões economicamente inaceitáveis. Esse aqui que me deixou em dúvida, essa parte final aqui. Vai ser a letra D, então. Não vamos chutar. Ai, tá certo. Menos mal. A principal distinção não reside apenas no tipo de cultivo, mas sim no estado de sua presença e no impacto potencial que elas podem ter em uma área. Certo. Isso inverteu para quarentenárias, que são justamente aquelas que possuem importância econômica potencial por uma área em perigo, onde ainda não estão presentes ou estão sendo controladas para evitar sua disseminação. Errada, a gestão de PNQR leva em conta o impacto econômico inaceitável e as medidas são aplicadas para minimizar esse impacto. Além disso, as pragas não quarentenárias buscam a supressão da praga ao invés da erradicação. Correto? A alternativa captura a essência da diferença entre pragas quarentenárias e não quarentenárias. Para quarentenárias são aquelas de importância econômica potencial que ainda não estão presentes, ou quando estão presentes estão sob controle oficial e não amplamente distribuídas, enquanto as PNQR são regulamentadas devido ao seu impacto econômico negativo em plantas para plantio. Errado, embora as medidas fitossanitárias aplicáveis sejam um aspecto de distinção entre pragas quarentenárias e não quarentenárias, essa não é a única diferença nem a principal. Ou seja, está faltando um conhecimento certo das definições básicas, né? Considerando as definições de área de baixa prevalência de pragas e área livre de pragas, qual das seguintes afirmações melhor descreve a diferença fundamental entre esses dois contextos, entre esses dois conceitos no contexto de sanidade vegetal? Área de baixa prevalência e livre são termos intercambiáveis que descrevem regiões onde medidas de controle de pragas são aplicadas para manter a ausência ou a presença mínima de pragas específicas. Intercambiáveis não são, não. Uma área de baixa prevalência é uma região onde uma praga específica não ocorre, enquanto a livre não é fácil. Em uma LP, uma praga específica está presente, mas em níveis tão baixos que só não justificam medida de controle e erradicação. Não. A principal diferença exige uma metodologia de vigilância empregada. As ABPs utilizam método de detecção precoce, enquanto a LP depende exclusivamente da medida de erradicação. Não, já está livre, né? Ao contrário. Uma ABP é identificada quando uma praga específica ocorre em níveis baixos e está sujeita a medidas efetivas de vigilância, controle ou erradicação, enquanto a LP é uma área na qual uma praga específica não ocorre, conforme demonstrado por evidência científica. Essa é a alternativa correta e eu a escolhi porque a área de baixa prevalência presume-se a presença e de livre a ausência. Nem precisa ver muita coisa, né? Acho que a única que é desse conteúdo que eu vou responder com. Isso aqui tá fácil, quer dizer, né? Comparado com o Gran Curso, meu Deus, isso aqui tá. Olha, igual essas cartografias aqui, vamos até ver. Observe as curvas de nível a seguir. P1, P4,
P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Mais 35, mais 30, mais 25, mais 20. Dentro do trecho assinalado, o que representa a inclinação mais íngreme é? Com certeza é a mais alta, né? Mais íngreme. Que é íngreme mesmo? Eu acho que é P1, P3, né? P2, P8. P2, P8. Nossa, aqui é mais íngreme? Por quê? Esse mais ou menos esse raciocínio que eu tive. Mas faltou conhecimento específico, noção básica, né? Eu não escolhi P1, P3, foi isso mesmo. Isso, né? Essa é a alternativa correta. Estou até bêbado já para escrever. Existem basicamente duas estruturas para armazenar e representar dados espaciais em um sistema de informação geográfica. A estrutura que promove um processamento mais rápido e eficiente de algoritmos de análise espaciais e que facilita as simulações e modelagem é denominada vetorial, matricial, topológica, triangular, poligonal. Boa pergunta. Eu acho que é matricial, mas chute também. É matricial. E essa é a alternativa correta e eu a escolhi como chute. Não sei por quê. No mapa de escalas 1 para 100.000, duas capitais estão separadas em linha reta pela distância de 5 centímetros. A distância dessas capitais, medida em quilômetros em linha reta no terreno, é. Aí, se 5 centímetros é 1 para 100, não é 5 vezes 100, né? Se fosse 5 vezes 100, ia dar mais, né? Aí, como assim? Se 1, num mapa de escala de 1 para 100. Mas 5 quilômetros não tem como duas capitais. Mas pode estar os valores. Pode estar os valores alterados para confundir, né? Eu iria de letra E, mas não consigo, não aprendi a fazer esses cálculos simples aí. Letra A, é isso mesmo, eles fizeram mais simples para poder confundir, né? Utilizando a fórmula de distância real é igual o número na escala vezes a distância no mapa. Então era só pegar os 5 vezes. Não. O, o n de escala, então seria 1 para 100, 1000 vezes 5.
Oxente, mas aí não dá não. E como é que é isso? 1 para 100 mil? Essa também é a última questão que eu vou fazer aqui, que é o tem mais 3, né? Ah, 1 centímetro. Tô pensando em quilômetros, né? 1 centímetro representa 100 mil centímetros, ou 1 quilômetro. Logo, 100 centímetros vezes 5 é 5 mil, 500 mil centímetros, né? Que dá 5 quilômetros. Sim, faz sentido. Faltou. Opa, viajou aí. 50 não, fio. 5. É, faltou o conhecimento aqui dessa relação, né? Já tinha visto isso antes, mas não tinha me atentado. Então é isso, é em centímetros. Se ele colocasse quilômetro ali, poderia ser quilômetro também, né? Ficaria 1 quilômetro é igual 1 para 100 mil quilômetros, né? Então é isso. Depois a gente faz essa temática 4 e 5.